O som de tecido se rasgando ecoou pela câmara do conselho como um trovão. Caifás, o sumo sacerdote, havia acabado de rasgar suas vestes cerimoniais diante de toda a assembleia do sinédrio, suas mãos tremendo não de tristeza, mas de uma raiva tão intensa que distorceu sua face em uma máscara de ódio. Blasfêmia! Sua voz cortou o ar espesso da sala de julgamento. Que necessidade temos ainda de testemunhas? O homem diante dele, com feridas sangrentas marcando seu rosto onde os punhos dos guardas haviam encontrado carne, permanecia em pé com uma dignidade que enfurecia ainda mais o sacerdote. Este era Jesus de Nazaré, e ele havia acabado de fazer a afirmação mais audaciosa da história humana. Quando questionado se era o Cristo, o Filho de Deus, ele não negou. Em vez disso, olhou diretamente nos olhos de seus acusadores e declarou que eles o viriam sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. O irônico era que aqueles homens poderosos que ordenavam sua morte eram os próprios indivíduos que deveriam reconhecê-lo primeiro. Por gerações, fariseus e saduceus haviam estudado as Escrituras, memorizado as profecias e aguardado ansiosamente a vinda do Messias prometido. Eles conheciam cada profecia sobre sua linhagem davídica, seu nascimento em Belém, suas obras poderosas. No entanto, quando o Messias finalmente estava diante deles, eles não conseguiram vê-lo. Pior ainda, eles se tornaram os próprios instrumentos de sua destruição. A história destes dois grupos religiosos rivais representa uma das ironias mais profundas da história humana. Como foi possível que os especialistas em religião, os guardiões da fé, os estudiosos das Escrituras, perdessem completamente aquele por quem haviam esperado durante séculos? Para entender esta tragédia espiritual, precisamos voltar às origens destes grupos e examinar as forças que moldaram suas crenças, suas rivalidades mortais e, finalmente, sua cegueira espiritual coletiva. O período do Segundo Templo havia forjado estes grupos no fogo da adversidade. Após o exílio babilônico, quando os judeus retornaram a uma Jerusalém devastada, eles enfrentaram uma crise de identidade que ecoaria através dos séculos. Como preservar a fé de seus pais em uma terra dominada por impérios pagãos? Como interpretar a lei de Moisés em circunstâncias que os patriarcas nunca imaginaram? Estas perguntas urgentes dividiram a comunidade judaica em facções distintas, cada uma oferecendo sua própria visão para a sobrevivência e pureza espiritual. Durante a revolta dos Macabeus no segundo século a.C., quando Antíoco Epifânio profanou o templo e proibiu práticas judaicas, diferentes grupos emergiram das cinzas da resistência. Os Hassidim, os devotos, se dedicaram à obediência estrita à lei divina, preferindo morrer a transigir com costumes pagãos. Deste movimento surgiram os fariseus, cujo próprio nome, Perushim em hebraico, significava os separados. Eles se viam como os guardiões da pureza espiritual, separando-se meticulosamente de tudo que pudesse contaminá-los ritualmente. Os saduceus, por outro lado, emergiram da aristocracia sacerdotal e da elite social. Seu nome possivelmente derivava de Zadok, o sumo sacerdote durante o reinado do rei Davi, uma linhagem que eles reivindicavam orgulhosamente. Enquanto os fariseus se espalhavam pelas sinagogas e praças públicas, ensinando o povo comum, os saduceus consolidaram seu poder no próprio coração do judaísmo, o Templo de Jerusalém. Eles controlavam os rituais sagrados, administravam as vastas riquezas do templo e negociavam com as autoridades romanas que governavam a região. A tensão entre estes grupos era palpável em cada encontro público. Imagine o pátio do templo durante uma festa importante, talvez a Páscoa, quando centenas de milhares de judeus se amontoavam em Jerusalém. O ar estava carregado com o aroma de incenso misturado ao cheiro de animais sacrificiais e suor humano. O som de moedas tilintando nas ofertas se misturava com orações sussurradas em hebraico e aramaico. Neste ambiente, um fariseu poderia ser visto observando cuidadosamente cada detalhe dos rituais conduzidos pelos sacerdotes saduceus, pronto para apontar qualquer desvio da tradição oral que considerava sagrada. Para os fariseus, a religião não era apenas uma questão de templo, era um modo de vida que permeava cada momento da existência. Eles haviam desenvolvido um sistema elaborado de tradições orais que, segundo afirmavam, havia sido transmitido diretamente de Moisés através de uma cadeia ininterrupta de sábios.
Estas tradições especificavam como uma pessoa deveria caminhar no sábado, que tipos de trabalho eram permitidos, como os alimentos deveriam ser preparados e consumidos, e até mesmo como as mãos deveriam ser lavadas antes das refeições. Para eles, estas regras não eram invenções humanas, mas comandos divinos tão vinculativos quanto os 10 mandamentos escritos em pedra. Os saduceus rejeitavam veementemente estas tradições orais. Para eles, somente a Torá escrita possuía a autoridade divina. Se Moisés não havia escrito especificamente sobre algo, então não era a lei de Deus. Esta diferença fundamental criava conflitos constantes sobre questões práticas. Quando chegava o sábado, os fariseus seguiam regras detalhadas sobre quantos passos podiam dar fora de suas casas, que objetos podiam carregar, e quais atividades eram consideradas trabalho proibido. Os saduceus, aderindo apenas ao texto bíblico, interpretavam as restrições sabáticas de forma mais liberal. Mas a diferença mais profunda entre os grupos dizia respeito ao próprio destino da alma humana. Os fariseus abraçavam uma crença apaixonada na ressurreição dos mortos. Para eles, a morte não era o fim da história humana. Deus, em sua justiça, levantaria os rigios para a vida eterna, onde receberiam recompensas por sua fidelidade. Esta esperança sustentava sua devoção fervorosa e seu compromisso com a observância meticulosa da lei. Eles também acreditavam na existência de anjos e espíritos, seres celestiais que serviam como mensageiros e executores da vontade divina. Para os saduceus, tais crenças eram superstições perigosas. Eles não encontravam evidência clara da ressurreição nos 5 livros de Moisés, os únicos textos que consideravam completamente confiáveis. Quando a morte chegava, ela era final. Não havia vida após a morte, não havia julgamento futuro, não havia anjos voando entre o céu e a terra. Esta diferença teológica criava tensões profundas que se manifestavam de maneiras inesperadas. A composição social dos grupos também alimentava sua rivalidade. Os fariseus, embora incluíssem alguns membros da classe alta, eram populares principalmente entre os artesãos, comerciantes e trabalhadores comuns. Eles ensinavam nas sinagogas locais, oferecendo interpretações acessíveis da lei que pessoas comuns podiam entender e aplicar em suas vidas diárias. Um fariseu poderia ser encontrado no mercado, explicando a um açougueiro como determinar se um animal era kosher, ou na sinagoga local, ensinando crianças a recitar as escrituras. Os saduceus, em contraste, eram percebidos como elitistas distantes. Sua riqueza vinha principalmente de sua conexão com o templo e suas cerimônias lucrativas. Eles cobravam taxas pelos sacrifícios, trocavam dinheiro de peregrinos e vendiam animais para ofertas. Seu poder político vinha de sua disposição para colaborar com as autoridades romanas, uma posição que os tornava suspeitos aos olhos de judeus comuns que ressentiam a ocupação estrangeira. Esta tensão de classe se manifestou dramaticamente quando questões de pureza ritual surgiram. Os fariseus desenvolveram regras elaboradas sobre quem poderia comer com quem, que recipientes podiam ser usados para diferentes propósitos, e como objetos contaminados poderiam ser purificados. Para uma família comum, estas regras proporcionavam uma estrutura para viver de forma santa em meio a um mundo impuro. Para os saduceus, preocupados principalmente com os rituais do templo, muitas destas distinções pareciam irrelevantes e excessivamente complicadas. Foi neste ambiente carregado de tensão religiosa, política e social que surgiu uma figura que transformaria para sempre o landscape da fé judaica. João Batista emergiu do deserto da Judéia como um profeta ao estilo antigo, lembrando o povo das mensagens poderosas de Elias e Jeremias. Sua aparência era chocante, vestido em pelos de camelo, sustentando-se com gafanhotos e mel silvestre, ele parecia ter saído diretamente das páginas do Antigo Testamento. As multidões afluíam ao Rio Jordão para ouvir sua pregação poderosa sobre arrependimento e julgamento vindouro. O próprio rio carregava memórias sagradas. Era aqui que Josué havia conduzido os israelitas para a terra prometida, aqui que Elias havia sido levado ao céu, aqui que Naamã havia sido curado de sua lepra. Agora, suas águas lamacentas se tornaram um símbolo de purificação espiritual quando João batizava aqueles que verdadeiramente se arrependiam de seus pecados. Quando os fariseus e saduceus chegaram ao local do batismo,
Eles não vieram como penitentes, mas como observadores céticos. Talvez tivessem ouvido relatos sobre este pregador selvagem e quisessem investigar se ele representava uma ameaça à sua autoridade. Ou talvez estivessem genuinamente curiosos sobre o movimento que estava atraindo tantos seguidores. Seja qual fosse sua motivação, eles não estavam preparados para a recepção que receberam. João os viu se aproximando, suas vestes finas contrastando drasticamente com as roupas simples das multidões. Sem hesitação, ele levantou sua voz para que todos pudessem ouvir: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? As palavras cortaram o ar como uma espada, fazendo a multidão se virar para observar estes líderes religiosos respeitados sendo publicamente repreendidos por um profeta descalço. João não estava meramente insultando-os, estava expondo a natureza venenosa de sua espiritualidade. Como víboras, eles aparentavam ser criaturas impressionantes, mas carregavam veneno mortal. Sua religiosidade externa escondia corações cheios de orgulho e hipocrisia. Eles haviam vindo ao batismo, mas não com corações genuinamente arrependidos. Em vez disso, procuravam uma maneira de escapar do julgamento vindouro sem realmente mudar seus caminhos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, João continuou, e não começeis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Com estas palavras, ele atacou diretamente a fonte de seu orgulho espiritual. Tanto fariseus quanto saduceus se vangloriavam de sua descendência abraâmica, como se a genética pudesse substituir a obediência genuína. João deixou claro que Deus não estava impressionado com linhagens familiares. Se necessário, ele poderia transformar as próprias pedras do rio em descendentes mais fiéis de Abraão do que estes líderes religiosos orgulhosos. A mensagem de João ecoou através do vale como um presságio do que estava por vir. Um maior que ele estava chegando, alguém cujo poder seria tão além do seu quanto o sol supera uma vela. Este vindouro não batizaria apenas com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Ele separaria o trigo do joio, guardando o trigo em seu celeiro, mas queimando o joio com fogo inextinguível. Pouco sabiam os fariseus e saduceus que o homem sobre quem João falava já estava entre eles. Jesus de Nazaré havia crescido em relativa obscuridade, trabalhando como carpinteiro numa pequena cidade da Galileia que mal aparecia nos mapas dos geógrafos romanos. Mas quando ele iniciou seu ministério público, tornou-se impossível ignorá-lo. Diferentemente de João, que pregava no deserto, Jesus levou sua mensagem a cidades e vilas onde as pessoas viviam e trabalhavam. Ele ensinava nas sinagogas, curava os doentes nas ruas, e alimentava multidões famintas em lugares desertos. Suas palavras carregavam uma autoridade que deixava até mesmo escribas experientes perplexos. Como Mateus registrou, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Esta autoridade logo trouxe Jesus a conflito direto com os líderes religiosos estabelecidos. Para os fariseus, ele representava uma ameaça à sua interpretação cuidadosamente construída da lei. Jesus curava no sábado, comia com coletores de impostos e pecadores, e permitia que seus discípulos colhessem grãos em campos no dia sagrado. Cada uma destas ações violava suas tradições orais meticulosamente desenvolvidas. Para os saduceus, Jesus era igualmente problemático. Suas afirmações sobre ser o Filho de Deus desafiavam sua autoridade como guardiões da ortodoxia religiosa. Sua popularidade crescente entre as multidões ameaçava perturbar o delicado equilíbrio político que haviam mantido com Roma. Se Jesus inspirasse uma revolta, os romanos poderiam responder destruindo o templo e removendo os privilégios que os saduceus haviam trabalhado tanto para preservar. Os confrontos entre Jesus e estes grupos se tornaram cada vez mais intensos. Em uma ocasião memorável registrada em Mateus capítulo 22, fariseus e herodianos tentaram pegá-lo numa armadilha política. Eles se aproximaram com uma pergunta aparentemente simples: é lícito dar tributo a César ou não? A pergunta era brilhantemente arquitetada. Se Jesus dissesse sim, seria denunciado como colaborador de Roma. Se dissesse não,
poderia ser acusado de sedição contra o imperador. Jesus, percebendo sua malícia, pediu-lhes uma moeda do tributo. Quando eles produziram um denário romano, ele perguntou: de quem é esta imagem e inscrição? De César, responderão. Então Jesus entregou sua resposta imortal: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A resposta foi tão sábia que deixou seus oponentes sem palavras, e eles se retiraram em admiração relutante. Os saduceus, não querendo ser superados pelos fariseus, idealizaram sua própria armadilha teológica. Já que negavam a ressurreição, apresentaram a Jesus um cenário hipotético complicado sobre uma mulher que havia se casado sucessivamente com 7 irmãos, cada um morrendo sem filhos. Na ressurreição, perguntaram com sorrisos maliciosos: de qual deles será ela esposa? Pois todos a tiveram. Jesus respondeu com uma autoridade que os deixou atônitos: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Então, para provar a realidade da ressurreição usando apenas a Torá que eles respeitavam, citou as palavras de Deus a Moisés na sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. A multidão ficou admirada com sua doutrina, enquanto os saduceus se retiraram em silêncio constrangedor. Mas foi no templo durante os últimos dias antes da crucificação que Jesus entregou sua denúncia mais devastadora dos líderes religiosos. Suas palavras ecoaram através dos pátios de mármore onde gerações de adoradores haviam vindo buscar a Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Sua vos reverbera contra as paredes de pedra. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. A palavra hipócritas cortou como uma lâmina. Originalmente se referia a atores no teatro grego, pessoas que escondiam seus rostos verdadeiros atrás de máscaras enquanto desempenhavam papéis no palco. Jesus estava acusando estes líderes religiosos de exatamente isso, representar papéis de piedade enquanto seus corações estavam longe de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ele continuou, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E, depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. A imagem era impressionante. Os fariseus eram zelosos em fazer convertidos ao judaísmo, mas em vez de conduzi-los mais próximos a Deus, na verdade os afastavam mais da verdade. 7 vezes Jesus pronunciou ai de vós sobre eles, cada uma revelando uma camada diferente de sua hipocrisia espiritual. Eles se preocupavam com detalhes minuciosos da lei como dar o dízimo de hortelã, endro e cominho, mas negligenciavam os assuntos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Eles limpavam meticulosamente o exterior de copos e pratos, mas por dentro estavam cheios de extorsão e excesso. A denúncia mais poderosa veio quando Jesus os comparou a sepulcros caiados. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A imagem teria ressoado profundamente com seus ouvintes judeus. Sepulcros eram caiados com cal branca para torná-los facilmente visíveis, evitando que as pessoas os tocassem acidentalmente e se tornassem ritualmente impuras. Estes túmulos pareciam belos por fora, brilhantes e limpos no sol da Palestina, mas por dentro continham apenas ossos mortos e putrefação. As palavras de Jesus não foram apenas críticas, foram expressões de lamento de um coração partido. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. O Messias que eles haviam rejeitado estava oferecendo-lhes uma última oportunidade de arrependimento, mas seus corações estavam endurecidos além da razão. A resposta dos líderes religiosos a estes confrontos não foi autorreflexão, mas raiva intensificada. Em vez de examinarem seus corações e considerarem se Jesus poderia estar certo, eles começaram a planejar sua destruição. O Evangelho de João capítulo 11 registra a reunião crucial do Sinédrio onde selaram o destino de Jesus.
A reunião foi precipitada por um dos milagres mais espetaculares de Jesus, a ressurreição de Lázaro de Betânia. Lázaro havia estado morto por 4 dias quando Jesus chegou ao túmulo. O corpo já estava em decomposição, como Marta advertiu quando Jesus ordenou que removessem a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Mas quando Jesus clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. O homem morto saiu do túmulo, ainda envolto em panos mortuários. O milagre foi tão público e inegável que muitos judeus que o testemunharam creram em Jesus. Mas alguns foram diretamente aos fariseus relatar o que haviam visto. Foi então que os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio para uma sessão de emergência. Que faremos? Perguntaram uns aos outros, o pânico evidente em suas vozes. Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Suas preocupações eram profundamente reveladoras. Eles não negaram que Jesus estava realizando milagres genuínos. Em vez disso, estavam preocupados com as implicações políticas de sua popularidade crescente. Se muito mais pessoas começassem a seguir Jesus, Roma poderia interpretar isso como o início de uma revolta e responder com força militar devastadora. Foi então que Caifás, o sumo sacerdote, ofereceu a solução que selaria o destino de Jesus. Vós nada sabeis, disse ele com desdém aos outros membros do conselho, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. João observa que Caifás não sabia que estava profetizando, falando uma verdade muito mais profunda do que imaginava. Jesus realmente morreria pelo povo, mas não da maneira que Caifás entendia. Daquele dia em diante, eles tomaram conselho juntos para o matarem. A conspiração havia começado, envolvendo tanto saduceus quanto fariseus numa rara demonstração de unidade. Seu ódio comum por Jesus superou suas diferenças teológicas e políticas. O julgamento que se seguiu foi uma farsa judicial que violou tanto a lei judaica quanto romana. Mateus capítulo 26 registra como os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e todo o conselho, buscavam falso testemunho contra Jesus, para o matarem. E não acharam. E, ainda que muitas falsas testemunhas se chegassem, não acharam. A frustração deve ter sido palpável na Câmara do Conselho. Aqui estavam os maiores especialistas legais da nação, incapazes de encontrar evidência legítima contra um carpinteiro da Galileia. Finalmente, 2 testemunhas se apresentaram alegando que Jesus havia dito: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Caifás se levantou da cadeira do juiz, sua paciência esgotada. Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti. Mas Jesus permaneceu em silêncio, cumprindo inconscientemente a profecia de Isaías sobre o servo sofredor. Foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Desesperado para obter uma condenação, Caifás recorreu a um juramento solene, algo que Jesus não poderia ignorar sem violar a lei judaica. Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. A pergunta pairou no ar da Câmara do Conselho. Décadas de tensão entre grupos rivais, séculos de esperança messiânica, milênios de promessas proféticas, tudo convergiu neste momento. A resposta de Jesus selaria não apenas seu próprio destino, mas também exporia a cegueira espiritual daqueles que deveriam tê-lo reconhecido primeiro. Tu o disseste, Jesus respondeu. Então, olhando diretamente nos olhos de seus acusadores, ele acrescentou: Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Foi então que Caifás rasgou suas vestes, o som do tecido se despedaçando ecoando através da sala como um símbolo profético do véu do templo que seria rasgado de alto a baixo quando Jesus morresse. Blasphemo! Grita Caifás. Que necessidade temos já de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? A resposta foi unânime: é réu de morte. Com essas palavras, o destino de Jesus foi selado pelas mesmas pessoas que haviam passado suas vidas estudando profecias sobre sua vinda.
A crucificação que se seguiu foi orquestrada pelos principais sacerdotes que incitaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Mesmo na cruz, eles continuaram a escarnecê-lo. Salvou outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Eles não sabiam que Jesus poderia ter descido da cruz. Legiões de anjos estavam ao seu dispor se ele apenas pedisse. Mas se descesse, não haveria salvação para a humanidade. Sua morte não foi o resultado de fraqueza, mas o auge de sua força. Como ele mesmo disse, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. 3 dias depois, quando relatos da ressurreição começaram a se espalhar, os líderes religiosos enfrentaram uma nova crise. Os próprios guardas que haviam sido colocados no túmulo vieram reportar que um anjo havia rolado a pedra e que o corpo havia desaparecido. Em vez de investigar honestamente estes relatos extraordinários, os principais sacerdotes subornaram os soldados para espalharem uma história falsa sobre os discípulos roubando o corpo. A persistência de sua cegueira espiritual tornou-se ainda mais evidente quando os apóstolos começaram a pregar publicamente sobre a ressurreição. Pedro e João, curando um homem coxo na porta do templo, atraíram uma multidão e proclamaram que Jesus, a quem haviam crucificado, foi ressurrecto dos mortos. Os saduceus ficaram particularmente irritados porque, como observa Atos capítulo 4, eles se ressentiam de que ensinassem o povo, e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. A mesma autoridade que tentou silenciar Jesus agora tentou silenciar seus seguidores. Pedro e João foram presos e levados perante o mesmo sinédrio que havia condenado seu mestre. Quando questionado sobre sua autoridade para pregar, Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou corajosamente: seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes estaçam diante de vós. As palavras de Pedro ecoaram através da mesma câmara onde Jesus havia sido condenado. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A coragem destes pescadores galileus sem educação formal espantou os líderes eruditos. Como Lucas registra, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mesmo diante de evidência tão clara, a maioria dos líderes religiosos se recusou a crer. Eles ameaçaram os apóstolos e os mandaram não mais falar no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam com uma pergunta que expôs a loucura de sua posição. Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Nem todos os fariseus permaneceram cegos. Gamaliel, um fariseu respeitado e mestre da lei, ofereceu conselhos sábios ao sinédrio quando eles consideravam matar os apóstolos. Apartai-vos destes homens e deixai-os, ele advertiu, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não a podereis desfazer, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. As palavras de Gamaliel salvaram a vida dos apóstolos naquele dia, mas mais importante, elas revelaram uma verdade profunda que seus colegas fariseus se recusavam a enfrentar. Se Jesus fosse realmente o Messias, então opor-se a ele seria opor-se ao próprio Deus. Esta possibilidade deveria ter os levado a examinar cuidadosamente as evidências, mas o orgulho e o medo de perder status o cegaram para a verdade. O exemplo mais dramático desta cegueira farisaica pode ser visto na vida de Saulo de Tarso. Educado aos pés de Gamaliel, Saulo era um fariseu zeloso que via os seguidores de Jesus como hereges perigosos que ameaçavam a pureza da fé judaica. Lucas o descreve como assolando a igreja. Entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres, e os entregava à prisão. Saulo havia obtido cartas de autorização do sumo sacerdote para estender sua perseguição até Damasco, determinado a erradicar esta nova seita onde quer que ela surgisse. Mas na estrada para Damasco, ele teve um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história humana. Uma luz do céu, mais brilhante que o sol ao meio-dia,
repentinamente o cercou. Ele caiu ao chão, cego, enquanto uma voz falava em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo perguntou quem estava falando, a resposta veio como um choque que abalaria suas convicções até o núcleo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Neste momento de revelação divina, Saulo compreendeu a verdade que outros fariseus se recusavam a aceitar. O homem que eles haviam crucificado era realmente o Messias. Cada cristão que ele havia prendido, cada família que havia destruído, cada vida que havia arruinado, tudo havia sido um ataque direto contra o próprio Cristo ressurreto. A transformação de Saulo em Paulo demonstrou que mesmo a cegueira espiritual mais profunda poderia ser curada pela graça divina. O perseguidor se tornou apóstolo, o destruidor da igreja se tornou seu maior missionário. Suas cartas se tornaram parte das Escrituras que os fariseus afirmavam estudar tão diligentemente. Enquanto isso, os saduceus enfrentaram um destino diferente. Em 70 d.C., apenas algumas décadas após crucificarem Jesus, os exércitos romanos sitiaram Jerusalém. A fome se tornou tão severa que, como o historiador Joséfo registrou, mães comeram seus próprios filhos. Quando as muralhas finalmente foram quebradas, os soldados romanos incendiaram o templo, derretendo o ouro em suas paredes e forçando os soldados a rasgar cada pedra procurando o metal precioso. Com a destruição do templo, o poder dos saduceus evaporou da noite para o dia. Sua autoridade havia se baseado inteiramente no sistema templário que agora jazia em ruínas fumegantes. Como grupo, simplesmente desapareceram da história, cumprindo inconscientemente as palavras de Jesus sobre templos feitos por mãos humanas. Os fariseus, no entanto, adaptaram-se às mudanças circunstanciais. Sem um templo físico onde se concentrar, eles transformaram o judaísmo numa religião de estudo e observância que poderia sobreviver em qualquer lugar onde judeus se estabelecessem. Suas tradições orais foram codificadas na Misná e no Talmud, formando a base do que conhecemos hoje como judaísmo rabínico. Ironicamente, a mesma flexibilidade que permitiu aos fariseus sobreviverem à destruição do templo poderia ter os habilitado a reconhecer Jesus como o Messias se não fosse por seu orgulho. Eles tinham a estrutura teológica certa, criam na ressurreição, nos anjos e na providência divina. Eles estudavam as Escrituras diligentemente e sabiam as profecias messiânicas. Mas quando o Messias veio de uma forma que não esperavam, eles não conseguiram reconhecê-lo. A tragédia dos fariseus e saduceus serve como um espelho para a reflexão espiritual em todas as épocas. Quantos hoje em dia estudam religião mas perdem a realidade de Deus? Quantos se orgulham de seu conhecimento teológico mas falham em reconhecer a obra de Cristo em suas próprias vidas? Quantos, como os líderes religiosos do primeiro século, substituem tradições humanas pela verdade divina? A cegueira espiritual que afligiu estes grupos não foi resultado de falta de informação ou oportunidade. Eles tiveram acesso às Escrituras, testemunharam milagres poderosos, e ouviram os ensinamentos mais profundos já proferidos por lábios humanos. Sua cegueira foi autoimposta, resultado de orgulho que se recusava a admitir erro e medo de perder posição que os impedia de abraçar a verdade. Jesus havia predito este resultado em uma de suas parábolas mais desafiadoras. Em Lucas capítulo 16, ele contou a história de um homem rico que morreu e foi para o lugar de tormento, enquanto um mendigo chamado Lázaro foi levado para o seio de Abraão. O homem rico, sofrendo em chamas, implorou que Lázaro fosse enviado para advertir seus 5 irmãos para que não viessem para aquele lugar de tormento. Abraão respondeu que os irmãos tinham Moisés e os profetas, que os ouvissem. Mas o homem rico insistiu: Não, pai Abraão. Mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. A resposta de Abraão foi profética: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Estas palavras se provaram verdadeiras quando Jesus ressuscitou literalmente dos mortos. Mesmo diante da evidência mais extraordinária possível, a maioria dos líderes religiosos se recusou a crer. Eles preferiram manter suas posições e tradições a reconhecer que haviam estado errados sobre a questão mais importante da história humana. A lição para gerações futuras é clara:
Conhecimento religioso sem humildade espiritual é perigoso. Estudar sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Defender tradições religiosas não é equivalente a obedecer à verdade divina. E ocupar posições de liderança religiosa não garante discernimento espiritual. Os fariseus e saduceus nos lembram que é possível estar religiosamente correto mas espiritualmente errado, academicamente informado mas espiritualmente cego, outwardly piedoso mas inwardly corrupto. Eles também demonstram que nenhuma quantidade de privilégio religioso, educação teológica ou status social pode substituir um coração humilde que genuinamente busca a verdade. Hoje, quando olhamos para trás na história destes grupos, podemos sentir tanto compaixão quanto advertência. Compaixão porque eram seres humanos como nós, lutando com as mesmas tendências ao orgulho e medo que ainda nos afligem. Advertência porque seu exemplo nos lembra quão facilmente tradições religiosas podem se tornar substitutos para relacionamento genuíno com Deus. O destino final dos fariseus e saduceus nos confronta com perguntas penetrantes. Estamos verdadeiramente abertos à obra de Deus em nossas vidas, mesmo quando ela vem de formas inesperadas? Valorizamos mais nossa reputação religiosa do que a verdade espiritual? Permitimos que orgulho ou medo nos impeçam de reconhecer quando estamos errados sobre questões de fé? Talvez a lição mais poderosa de sua história seja esta. Aqueles que deveriam ter reconhecido Jesus primeiro foram os que mais resistiram a ele. Seu conhecimento se tornou um obstáculo, sua experiência uma barreira, sua autoridade uma armadilha. Eles provaram que é possível saber muito sobre Deus enquanto conhece muito pouco de Deus. Jesus continua vindo até nós hoje, não em carne, mas através de seu Espírito, sua palavra e seu povo. A pergunta que enfrentamos é a mesma que confrontou os fariseus e saduceus. Reconheceremos quem ele é e nos submeteremos à sua autoridade, ou permitiremos que orgulho, tradição e medo nos seguem para sua presença? A escolha permanece nossa, e as consequências são eternas. Que possamos aprender com a tragédia destes líderes religiosos e escolher humildade em vez de orgulho, verdade em vez de tradição, e Jesus em vez de nossa própria justiça. Pois no final, como Jesus mesmo ensinou, todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Obrigado por acompanhar esta jornada através de uma das histórias mais importantes e desafiadoras da Bíblia. A história dos fariseus e saduceus nos lembra que proximidade com coisas religiosas não garante proximidade com Deus. Se esta narrativa tocou seu coração ou desafiou sua perspectiva sobre fé e religião, considere compartilhar com outros que possam se beneficiar destas lições atemporais. E se você está encontrando valor nestes estudos bíblicos profundos, considere se inscrever no canal Historias da Bíblia para mais explorações das verdades transformadoras da Palavra de Deus. Que possamos todos crescer em sabedoria e humildade genuína diante do único que é verdadeiramente digno de nossa adoração e obediência.